O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, que tradicionalmente já há 15 anos leva para vocês toda semana informações sobre saúde. Na verdade, é uma prestação de serviço que a classe médica presta à comunidade friburguense. Cada colega que vem aqui, ele presta informações, traz a vocês novidades na sua área de trabalho e com isso a gente acredita que estamos ajudando muito as famílias, porque sempre que você recebe uma informação, você enriquece a sua possibilidade de ajudar a você, ajudar seus parentes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é o que toma conta aí das preocupações das pessoas, principalmente das mulheres que estão querendo engravidar, das que já estão grávidas e de todos nós, né? Mesmo os homens. É essa questão da dengue, que estamos aí em Friburgo com um número muito grande de casos, fora aqueles que não se informam, né? Pessoas aí fora da cidade, desses interiores que passam por aquele sofrimento e nem sabem o que foi. E do Zika vírus, ligado a esses problemas das malformações dos fetos, e da chikungunya, que a gente nunca tinha ouvido falar e agora entrou no dia a dia da nossa rotina. E eu trouxe aqui, convidei uma querida colega especializada em doenças infecciosas, que por muitos anos respondeu pelo controle de infecções hospitalares lá no nosso Hospital Unimed. Também durante muitos anos ajudou demais a comunidade friburguense, lá no posto de saúde Silvio Henrique Braun, atendendo, montou todo um setor de controle de doenças como a AIDS, ajudou tanta gente, mas agora ela já está não está fazendo todas essas atividades, mas trabalha lá no seu consultório atendendo as pessoas. Então nós vamos conversar com a doutora Délia Seltzer Engel, que está aqui ao meu lado. Délia, boa noite. Boa noite. Prazer receber você aqui. E nós estamos vivendo, né? Você é melhor do que nós todos, sabe, dessa situação. Aqui você atribui, assim, em princípio, só para nós termos um assunto, essa é a verdadeira epidemia, que a gente achava que morando na Suíça brasileira, cá no alto da montanha, o mosquito não ia subir essa altitude toda, e ele subiu, né? Foi. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou voltando aqui alguns anos depois, né? Depois. Prazer. Bom, Norberto, o que acontece, assim, quando explodiu a primeira epidemia de dengue, isso foi final dos anos 90, se falava isso, que o mosquito não seria capaz de subir a serra, que nessa altitude ele não chegaria. E eu fiz os primeiros diagnósticos de dengue no consultório ainda. Uhum. E naquela época a gente percebeu que o que tinha em comum entre aquelas pessoas era claro que era dengue. E a gente não sabia nada nos primeiros casos. E a gente viu que aquelas pessoas que eu estava vendo que estavam com diagnóstico de dengue, todas tinham ido a um velório no nosso cemitério. São João Batista aqui. Né? E cemitério é um lugar que você tem vaso de planta. Tem água. E tem água parada. E ali era o foco inicial da cidade. Você ligou os fatos, né? Ligamos os fatos e o que acontece? Era uma infantilidade achar que o mosquito não ia pegar uma carona no carro, no ônibus, num caminhão. E é claro que ele veio e se adaptou aqui. Né? Impressionante. E hoje, Délia, na sua informação, quantos casos nós devemos estar tendo agora em Friburgo? Na Friburgo tem mais de 2.000 casos, né? Já confirmados. Já confirmados. Fora esses que foram mais brandos, né, de repente? Porque foi um susto, né? A epidemia chegou pesada. Uhum. Pesada. A gente achava que cada ano que passava, mais pessoas já tinham se contaminado, então não teria de novo, mas tem o vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4.
Em suma, esse ano, no verão, ela veio novamente pesada, destruindo mesmo. Chegou. Há muita gente, por isso que eu gostaria que você desse essa informação, muitas pessoas dizem assim, eu já ouvi isso lá no consultório, doutor, graças a Deus, eu peguei a dengue, sofri só uma semana, mas agora estou livre, estou vacinada, não pego mais. Não pega mais o tipo 1, Isso se é foi um o tipo 1, engano, não quer pega dizer. mais o tipo 2, se foi esse que pegou. Né? E agora, quer dizer... São 4 tipos. São 4 tipos. Ela O que está ficou... circulando agora é o tipo 4 novamente. E o tipo 1 está chegando de novo. Então, quem não pegou um, pega o outro. Quer dizer, a gente está sempre exposto. Quer dizer, você só está imunizada se você pegar os 4. Aí sim. Aí já é demais, né? Já é Uma demais. pessoa que já teve dengue a primeira vez, muitas pessoas perguntam isso. Se ela é contaminada de novo com um outro tipo, ela tem riscos maiores de ter um quadro pior? Existe essa relação, Norberto, existe essa relação de que você teria uma sensibilização com a dengue anterior e teria mais risco de fazer a forma grave. A forma grave, para a gente informar as pessoas que assistem, como seria essa forma grave? Forma grave, assim, existem 2 manifestações graves. Uma ligada ao sangramento, que é quando as plaquetas baixam, e isso é um fenômeno imunológico, portanto, tem essa sensibilização em relação à infecção anterior. E quando as plaquetas baixam muito, você fica exposto à possibilidade de sangramento. Isso é o que a gente chama de dengue clássico, e que tem esse nome equivocado de dengue hemorrágico, que o dengue hemorrágico não é o dengue que sangra. Aí a gente vai entrar aqui nesse equívoco grande que existiu na nomenclatura. Porque todo mundo acha que dengue hemorrágica. Eu tive dengue hemorrágica. Quando as plaquetas baixam, você fica exposto à possibilidade de sangramento. Claro que o sangramento pode ser uma coisa de vulto que pode levar à morte. Mas a maioria das vezes, a maioria dos casos que levam ao óbito, esses casos dramáticos, não tem sangramento. O que acontece é que extravasa líquido de dentro do vaso para fora do vaso. A pessoa fica extremamente desidratada. Assim, a gente tem os vasos sanguíneos e tem sangue. Você perde plasma, você perde líquido para fora do vaso. O que fica dentro do vaso fica muito pouco. É como se você estivesse muito grosso e muito desidratado. E isso leva ao fenômeno do choque. E você morre pelo choque, muitas vezes, sem uma gota de sangramento. Esse é o dengue hemorrágico. Por isso é que é importante a hidratação, né? Exatamente. Por isso que a hidratação é mais importante. É claro que a plaqueta baixando é um sinal de gravidade. O médico, quando avalia o doente, ele vai ver a plaqueta também. Mas ele tem que ver um dado que se chama hematócrito, que mede... Está muito concentrado. Está muito concentrado, você está sob risco de fazer um choque e morrer sem sangrar, mas morrer de choque hipovolêmico. E a gente, por isso é que as pessoas, muita gente se pergunta por que é que, quando existe uma epidemia da dengue, se criam esses centros de hidratação. Exatamente. Sala no posto de saúde, sala no Raul Sertã. Isso salva a vida. Salva vidas, Isso salva a vida. Quer dizer, a hidratação talvez seja o mais importante. O mais importante. O mais importante. E eu vi recentemente, esses dias, passei em frente ali por trás do Hospital Raul Sertã e vi que na entrada ali abriram um centro, de hidratação. Aquilo Isso é fundamental, porque você consegue atender muita gente e colocar em hidratação venosa, porque garante que a pessoa não vai estar nauseada, vai vomitar, vai conseguir jogar para dentro dela a quantidade de líquido que se faz necessário para não ter esse choque, que é tão grave. Uma pergunta que esses dias me fez uma senhora, Adélia, que ela estava com a mãe idosa com dengue, desidratada, e os médicos que estavam atendendo estavam preocupados porque ela tinha um problema cardíaco. E o cardiologista tinha pedido a ela que avisasse aos colegas que ela não podia receber muito líquido, porque o coração dela, pela idade, era muito fraco. E o risco existe para o idoso ou para qualquer pessoa que tenha insuficiência cardíaca. Essa é a mágica da medicina, né? É você saber que você precisa hidratar um paciente que tem um coração que não aguenta muita hidratação. Muito líquido. Então, isso tem que ser feito com os cuidados necessários. Essa pessoa, o ideal é que ela receba esse tratamento numa unidade de terapia intensiva, onde você pode controlar exatamente quanto de líquido que o coração está aguentando, a partir de quanto ela não vai aguentar, e você tem os parâmetros necessários hoje em dia numa UTI.
Essa é uma doente que não pode ser hidratada num centro de hidratação convencional. Não teria como, porque não tem como acompanhar nem monitorar, nem né? monitorar. É. Um colega nosso, um colega que é especialista numa área que lida com crianças, me disse que há pouco tempo o pai dele, acometido de dengue no Rio, pediu socorro para ele ir lá, e ele foi, largou tudo. E a grande preocupação lá dos colegas, quando ele chegou e se identificou, é meu pai, eu sou médico também, era que eles estavam vivendo esse drama. Olha, nós temos aqui um comunicado do cardiologista do seu pai para ter muito cuidado, porque seu pai usa diurético, ele tem problemas cardíacos, e a gente não pode dar muito e nem pouco. Se der pouco, ele desidrata, e aí? Ele aí viu que realmente o drama era uma situação difícil, aí né? Tem que ir para uma unidade de terapia intensiva e tem já, por esses anos todos de dengue, que a gente, com tantas epidemias, né, desde 89, nós aprendemos um pouco, né? E a gente já tem hoje um pouco mais protocolado o que fazer com os pacientes que usam aspirina, que usam outros tipos de drogas que afinam o sangue e que facilitam a hemorragia. Os sangramentos, exatamente. esses antiagregantes, essas coisas todas. Hoje a gente já tem protocolos do Ministério da Saúde orientando o médico fazer. E esses pacientes que você citou, um assunto interessante. Muitas pessoas que estão assistindo esse programa e muitas que vão assistir são pessoas usuárias de aspirina, porque tem problemas cardíacos e tem que manter o sangue um pouquinho menos grosso. Essas pessoas, quando contraem na suspeita de dengue, como é que elas procedem? Eu acho que elas têm que procurar um médico, porque cada caso é um caso. Por exemplo, se ela usa aspirina e botou um stent, stent é aquilo que a gente põe para evitar... dispositivozinho para abrir uma artéria. Abrir uma artéria coronária, por exemplo, né? Então, a gente tem, isso tudo está bem caracterizado. Tem mais de 6 meses, não tem mais de 6 meses? Qual é o risco de tirar a aspirina e não perder o stent? Então, isso não é uma coisa que a gente possa falar assim, como uma receita de bolo. Isso tem, quem quiser, o médico que estiver acessando, o médico de pronto-socorro, tem essa publicação do Ministério da Saúde disponível com todas essas orientações. Tem esse protocolo. Tem protocolo para tudo. E o perigo das pessoas desavisadas, e é um conselho que a gente sempre dá, que estão com dengue e têm essas dores articulares, enxaqueca, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, essas pessoas não devem usar aspirina, nem nenhum produto semelhante. Exatamente. O risco de sangramento aumenta. Aumenta, porque elas já estão com plaquetas baixas. Podem estar com a plaqueta baixa, Perfeito. exatamente. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a colega médica infectologista, doutora Adélia Célcia Engel, a respeito de dengue, dessa epidemia que estamos vivendo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Meus amigos, nós vamos voltar a conversar com a doutora Adélia sobre esses 3 assuntos muito importantes que dizem respeito à nossa vida, das nossas famílias, dos nossos parentes. Antes da gente começar, vamos ver o Momento Freelab com o doutor Everardo. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento. Estamos de volta aí, vamos conversar com a doutora Adélia a respeito disso que ela estava falando aqui. Essas questões são muito importantes. Então, as pessoas que tiveram dengue, foram atendidas no hospital e foram para casa, é importante que cuidados em casa, Adélia? Ela esteve no hospital,
foi controlado os seus exames de sangue, o senhor volte para casa. O que essa pessoa, que cuidados deve ter? Bom, ela deve passar o repelente, continuar passando o repelente, porque ela vira naquele momento, daquela semana da doença, ela tem vírus circulando. Então, ela é uma fonte de alimentação de vírus para o mosquito. Ela é um perigo para nós todos. Ela é um perigo para nós todos. Tem que escondê-la, né? Então, ela tem que passar o repelente, assim como a gente que não tem a doença. Né? Ela para não virar fonte de alimento de vírus para o mosquito. Para infectar o mosquito, e a gente né? para não pegar. Quer dizer, uma pessoa que esteja com dengue, saiu do hospital, mas ainda tem o vírus, ela vai para dentro da casa dela, ela pode ser a fonte para um mosquito picá-la e picar a família e os vizinhos. Exatamente. Você vê que coisa, né? Como isso tudo tem que ser muito bem esclarecido. Tem a fase que a gente chama de viremia, né? Tem vírus no sangue circulando. Quanto tempo fica? Mais ou menos uma semana. Uma semana, né? Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho, Délia. As mulheres grávidas e as que pretendem engravidar, até a gente tem aí um conselho que a gente passa para elas, da Câmara Técnica de Obstetrícia do Conselho de Medicina, orientando que elas adiem esse momento, quer dizer, deixem para mais tarde, deixem passar esse momento, até que de repente tenha-se uma vacina ou uma coisa com mais segurança. Mas muitas, quando nos procuram, doutor, eu estou com a regra atrasada há um mês, faz o exame, já está grávida. Então cria-se uma gravidez de extrema angústia. Né? A pessoa fica, eu me lembro recentemente de uma paciente que ela é de Friburgo e trabalha numa empresa, numa cidade vizinha, onde há uma grande epidemia de dengue. Preocupada com a sua gravidez, essa moça que tinha lá um emprego de muito tempo, tentou uma licença, não foi possível, pediu demissão do emprego em pânico e ficou dentro de casa, cheia de repelente. Você vê que situação que se cria, né? A dengue, graças a Deus, assim, em termos de transmissão para o feto, a gente não tem nenhuma... Não é uma situação de importância, como é com a Zika, né? A Zika, que veio dar essa rasteira em todos nós, que chegou, você vê, primeiro, a chegada da Zika no Brasil, começando pelo Nordeste, foi em maio de 2015. Tem um ano, né? Vai fazer um ano. Não tem um ano e olha o estrago que já fez. Já fez. Essa Zika, ela veio como? Veio com algum grupo de estrangeiros? Inicialmente, coisa assim? A gente pensava que tivesse chegado com um campeonato de canoagem que veio exatamente em 2015 e esse campeonato se deu no Nordeste, veio o pessoal da Polinésia Francesa, Sim. que estão é um esporte muito comum lá, a canoagem. Mas as evidências mais atuais são que talvez tenha chegado um pouco antes, na Copa das Confederações, com os jogos que teve, e teve esportistas do Tahiti e que jogaram no Nordeste. Eles teriam então, trazido... talvez tenha chegado em 2014 e não em 2015, com a Copa das Confederações. Quer dizer, quando a gente falou que por que o mosquito não chegaria a Friburgo, se basta pegar carona num caminhão, no ônibus, no carro, hoje em dia, com a circulação fácil... Você vem de avião... Você dissemina traz qualquer na coisa mala, com traz naquela parte de bagagens do avião. Você dissemina qualquer doença hoje com muita facilidade, em dias. Você vê um campeonato, a Copa das Confederações, vem um grupo para cá, você encontra as condições, é trópico, você tem o mosquito, entra um vírus que a gente não conhecia, pronto, a população fica toda exposta. E foi um período muito curto, como você falou, um estrago gigantesco. Um estrago gigantesco. Não é? Gigantesco. Existe já, Délia, alguma comprovação? A gente tem visto nos jornais, na imprensa, né? Pessoas falando, não, existe já uma coisa relacionando a Zika, o vírus, com a má formação fetal. Já existe mesmo que não há quase dúvidas quanto a isso. A palavra é quase dúvida, porque na medicina, para você afirmar que existe uma relação causal, são necessários estudos muito específicos. Mas as evidências são todas, não tem mais o que se discutir. A gente tem estudos detectando vírus no cérebro de crianças que nasceram, na placenta, no líquido amniótico.
As evidências são todas Antes do de Zika, relação, né? nós tínhamos casos mais ligados ao toxoplasmose, ao Exatamente. citomegalovírus, mas eram casos que você contava nos dedos. Esses casos aumentaram em mais de 20 vezes com a entrada do Zika. É impressionante. E realmente as alterações, nível de má formação, são muito grandes, né? Muito grande. Tem aquelas alterações nas mãos e nos pés, que parece que não tem tratamento, a não ser cirúrgico, não sei se possa se fazer isso no futuro. Cada dia a gente vê Vai mais descobrindo. coisa acontecendo. A gente falava antigamente só na microcefalia. Agora a gente já vê que tem outras alterações encefálicas mais graves. E a gente, quer dizer, tem que considerar que na toxoplasmose, que é uma coisa que a gente já tem mais vivência há mais anos, né? A gente sabe que muitas vezes a manifestação pode ocorrer a posteriori, quer dizer, você só vai perceber um certo déficit na audição ou na visão Depois, quando a criança entra na nascimento. escola, mais tarde. A gente ainda não tem tempo de estudo da Zika para dizer o que tem ainda pela frente das crianças que nasceram aparentemente saudáveis, de mães que tiveram o quadro clínico real, caracterizando, né, característico, o Zika, né? Caracterizando. É óbvio que a grande maioria não vai ter repercussão. A maioria não. A maioria não tem, a maioria vai nascer normal. Normal, assim, dentro da avaliação inicial. A menor parte vai ter a má formação, mas é numa percentual muito maior do que a gente estava vendo com a toxoplasmose, com a rubéola, com a sífilis, com todas as outras Eu não sei doenças. se isso foi história ou se foi verídico, não sei se você também ouviu, alguma coisa relacionada a uma gravidez gemelar em que um dos gêmeos foi atingido com a microcefalia, lesões cerebrais, e o outro, não foi. Estranho, Isso é né? fato, Incrível isso. Isso Por que poderia ter sido isso, né? Será que Isso é a um natureza tinha humana. uma resistência, uma imunidade? Não tem Não como sabemos, explicar, não né? sabemos. Quer dizer, é muito inicial. É muito inicial. Já- Tanto que quando começou, desculpa te contar, Não. quando começou a epidemia de Zika, a maioria das entrevistas com os infectologistas, com os médicos, todas as pessoas diziam, a gente está dando importância a uma doença que não é grave, é uma doença que não mata, e a gente está esquecendo da dengue, que a dengue mata. É porque tudo que é novo a gente não conhece. Bastou um pouco mais de tempo que a gente viu que não era uma doença benigna. Que não era tão simples. Não era tão simples, Não não é? tão benigna assim. Tão benigna. Inclusive, você falou uma coisa interessante. Há casos em que a criança nasceu, o perímetro cefálico dentro daquela medida da normalidade, mas internamente o cérebro com lesões em algumas áreas, outras áreas ainda mais ou menos intactas, né? E eles estão pesquisando isso, mas sem nenhuma possibilidade imediata de algum tratamento, Não, né? nenhum tratamento a curto nem a A médio mulher prazo. grávida que é diagnosticada com Zika vírus não se tem o que dar para ela. Não há nada, né? Infelizmente, é verdade, não tem. Somente no futuro parece que a vacina seria a saída. Mas até a vacina chegar, Leva-se alguns anos ainda. alguns anos. Para você ter garantia de que vai trazer mais benefício do que Do malefício, que né? malefício, né? Os riscos todos. Esse nome, Zika, vem da floresta, lá na África, Zika, né? em Uganda. Em Uganda, onde foram encontrados os primeiros macacos. no macaco, né? Agora, uma coisa que as pessoas se perguntam e discutem, mas como esse vírus foi sair lá da floresta e vir nos atingir aqui? Que explicação se pode dar para isso? Tem algumas hipóteses. Ele se disseminou inicialmente na África, depois ele se adaptou ao ser humano, e aí, a partir do ser humano, ele chegou à Polinésia Francesa e à Micronésia, aquela região também da Ásia, foi se adaptando, e esse vírus facilmente chegou ao Brasil através desses atletas. Quer dizer, é uma adaptação do macaco ao ser humano e do ser humano disseminando para o resto. Para outro ser humano. É a mesma coisa que teria acontecido com o vírus do HIV,
que era ligado a macacos. Exatamente. E se atribui que as pessoas caçando esses animais foram contaminadas e daí... Uma das hipóteses é que se alimentavam desses animais. E aí adquiriram o vírus, quer dizer... Se adaptou ao ser humano. Adaptou ao ser humano. Hoje eu estava mais cedo assistindo um programa num documentário de uma TV alternativa dessas, do Sistema Globo, e um senhor que é especialista em estudos de viroses e viroses que vêm das florestas para o homem, ele no fim disse assim, olha, resumindo, não foi o vírus que nos invadiu, nós invadimos as florestas, né? Derrubamos as florestas e pegamos, contaminamos com esse vírus. A gente também, essa questão do Aedes aegypti, por exemplo, essa questão da dengue, nós temos, assim, alguma prevenção para ele? Não temos ainda uma vacina também, não, né? Não. A vacina da dengue está mais adiantada que a de Zika. Claro, a gente tem muito mais anos, tem décadas de epidemia, mas ainda não está disponível. Uma dificuldade grande é de produzir e chegar ao ponto de distribuir em massa. Exatamente. Parece, Délia, que agora com o perigo do Zika se espalhar pelos outros países, inclusive Europa, Estados Unidos... 28 países já. 28 países, né? Os Estados Unidos parece que estão liberando uma verba gigantesca em busca de uma vacina, porque eles também podem ser atingidos, principalmente os estados mais quentes, parece que são do sul, né? Com certeza. E isso talvez ajude a gente, porque se eles com recursos produzem a vacina, né? Não, mas então, hoje tem colaboração internacional em todos os estudos, muitos brasileiros produzindo muito, porque nós temos conhecimento, nós temos condição, né? A gente tem, o Nordeste tem, Bahia tem, a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro tem, conhecimento tecnológico a gente tem. E se juntar os esforços, eu acho que só ganha a humanidade, né? Nós talvez não tenhamos os recursos materiais, financeiros que seriam necessários, né? Tem bastante conhecimento. Acho que essa união de esforços vai ajudar, né? A OMS declarou uma epidemia internacional. Toda vez que isso acontece, aparecem recursos, aparecem facilitadores para chegar na vacina, que seria a grande saída, já que tem 28 países até o presente momento, já com casos autóctones, né? Nós já convivemos com o dengue, com a Aedes aegypti aqui há quantos anos? Desde 89, Desde 89. 89. Quer dizer, é muito tempo, né? Talvez 86, acho que eu estou na dúvida. Por aí. Mas veja, já era para nós termos, nesses anos todos, conseguido uma vacina. Mas o que faltou talvez tenha sido os mesmos recursos, né? E como eram episódios passageiros, deu em janeiro, fevereiro e acabou, né? Mas muita gente continua achando e não entendendo como o mosquito do Aedes aegypti poderia chegar a Friburgo, porque sempre se diz, climas frios, esse mosquito não gosta. Né? Mas todos os meios de transporte servem. Né? E o clima não está mais tão frio, né? E não está. O clima de Friburgo, o inverno friburguense, não é mais o que era. Né? Nem o verão. Fora a vacina, quer dizer, não temos a vacina. O que as pessoas podem fazer é evitar dentro das casas qualquer porçãozinha de água em algum lugar. Essa é que é a grande dificuldade, porque o mosquito, na maioria das vezes, está no peridomicílio. Está dentro daquele espaço de 100 metros de onde você mora. E como você disse, qualquer poça d'água. É a casca do ovo, é a tampinha do refrigerante. Qualquer quantidade de água é passível da fêmea colocar os ovos. E esses ovos podem ficar ali e durar, aquela água seca, os ovos ficam quietinhos ali, e aí cai água de novo e os ovos eclodem. Então, esses dias eu vi lá numa TV dessa, no Rio de Janeiro, uma família dizendo, não, mas nós corremos tudo aqui, vimos, e aí o pessoal da vigilância disse, vocês já olharam em cima aí do telhado? Nas calhas. Eles não tinham olhado porque eram uma família de pessoas mais idosas e não tinha essa disposição. E não é fácil você ver as calhas, realmente. Não é fácil, né? Tem que subir no telhado. Eles aí pediram, tem uma escada por aqui, arranjaram com um vizinho. Foram ver, porque a família toda tinha sido vitimada. E disse, não tem, botamos areia, jogamos as plantas fora, acabaram até com um aquáriozinho de peixe, mas aí o rapaz disse, não, o peixe até come a larva. O peixe, ele evita. Aí quando ele subiu,
viu lá numa das calhas verdade. um lugar onde a calha era meio torta e tinha água ali. Ele disse, olha, aqui numa semana proliferam-se não sei quantas larvas. Então, realmente, a dificuldade, né? A dificuldade é você evitar acúmulo de água, porque ninguém consegue subir em todos os cantos, né? Um pneu acumula água. É aquela história, tem que ser toda semana, tem que tirar um dia da semana que Para isso. esse é o dia de vasculhar a casa. Uma coisa que eu vi que me espantou até essa possibilidade, disse um desses visitadores que o mosquito pode entrar no ralinho da pia e dentro daquele sifão que tem água sempre, colocar os ovos. Eu nunca pensei. Norberto, tem caso numa família que tem um banheirinho no fundo da casa e que durante muito tempo esse banheirinho não é usado. Ninguém usa. E quando chegaram lá, a água parada do vaso sanitário estava entupido de larva. Que coisa, né? Esse Você mosquito... tem que dar descarga toda semana, pelo menos, pra num banheiro abandonado. Para não juntar, né? Meus amigos, estamos aqui conversando com a doutora Adélia a respeito de Zika vírus, de dengue. Daqui a pouco, no terceiro bloco, nós vamos falar alguma coisinha sobre essa gripe que está apavorando todo mundo, H1N1, problema de vacinas, as dificuldades e um pouquinho sobre a chikungunya, que essa, por enquanto, ainda não está aterrorizando tanto nós. Daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, estamos de volta aí falando sobre esses temas tão interessantes e tão preocupantes. Estava a doutora Adélia me dizendo, a gente vai falar sobre essa chikungunya, que é um vírus, também carregado aí nas asas do Aedes aegypti, que já chegou ao Rio de Janeiro e que causa problemas muito graves e extremamente incômodos para qualquer um de nós. Então eu vou pedir à doutora Adélia para falar um pouquinho dessa questão da chikungunya, que a gente até agora nem falava, mas está chegando aqui perto, né, Adélia? Já está no Rio e o que acontece é que nós não temos ainda disponibilizado pelo governo os testes que podem dizer o nome de cada coisa. Né? Então, se a gente não sabe o nome e se a gente sabe que as manifestações clínicas são muito semelhantes, tanto Zika quanto dengue, quanto chikungunya, é bom que tem um início abrupto, com febre alta, dor no corpo, dor na junta, dor de cabeça. Hoje, a gente tem a certeza que a gente não pode mais dizer isto é dengue, isto é Zika, isto é chikungunya, a gente chama, é uma arbovirose. O senhor pegou uma doença relacionada ao Aedes aegypti. Qual das três? Só com exames laboratoriais. E não temos, né? Que não temos. Mas já existem esses Já exames. existem, mas ainda não estão disponibilizados. São caros esses exames? São caros, estão começando. Então, em alguns locais já tem, lá na UFRJ tem 2 grupos pesquisando, então alguns pacientes a gente já consegue ver. A gente pegou doente com Zika e chikungunya ao mesmo tempo. Os dois? Os dois. Que sofrimento, hein? Que sofrimento. E, assim, dengue é aquela coisa, vem, se você cuida bem, não tem que morrer, né? Não tem que matar, e a pessoa se recupera. Zika, com exceção da questão da gestação e de alguns poucos casos complicados, neurológicos, não o Guillain-Barré especificamente, que a gente nem falou sobre isso, mas que a Guillain-Barré pode vir após qualquer virose respiratória, pode vir depois de uma vacina, mas que aumentou o número, sem sombra de dúvida, junto com a epidemia de Zika, isso é um fato. Mas a gente conhece também outras manifestações que estão surgindo ligadas, relacionadas ao Zika, que são neurológicas, mas a grande maioria das pessoas que têm quadro de Zika vai ficar bom. Uma semana e tá bom. Chikungunya já tem a sua particularidade, que é render mais do que o esperado as dores articulares. Então, tem paciente que durante 2 meses, 6 meses, 1 ano, continua com muita dor articular, dor no joelho, dor nas juntas, das mãos, a ponto de não conseguir se vestir sozinho, de não conseguir andar. Então, essa é uma particularidade de chikungunya. Chikungunya também começou na Bahia e já está no Rio de Janeiro. Deve estar em Friburgo. É terrível. E essa questão da dor, imagina, é uma coisa incapacitante. Incapacitante. Imagina uma pessoa que esteja ainda em idade de trabalho,
que tenha seus compromissos, seu emprego, seu negócio próprio, um profissional liberal, Exatamente. como é que ele vai fazer? É óbvio que isso não vai acontecer em todos os casos, mas isso tem uma incidência grande que tem um comprometimento, como você falou, social Muito maior do que dengue e zika, porque impossibilita a pessoa de se locomover, de dirigir, de fazer suas tarefas diárias, de tanta dor. E tem, assim, é uma coisa que eu vou dizer, como a gente falou da zika, está começando, a gente sabe muito pouco ainda. Sim. A gente já tem um número de pessoas que tem dor há mais tempo, porque a gente tem um pouco mais de tempo de acompanhamento da epidemia da Bahia. Salvador teve muita chikungunya e ainda tem. Então, a gente já tem hoje um pouco mais de experiência de usar medicações mais fortes para lidar com a dor dessas pessoas. E essa medicação mais forte, no caso da chikungunya, não há nenhum risco de sangramento, as plaquetas se mantêm? Ela tem menos lesão, menos queda menos de plaqueta. queda de plaqueta. Uma coisa que esses dias alguém me perguntou e eu não soube responder. A pessoa foi diagnosticada com dengue no Hospital Raul Sertã. Era um rapaz que era pedreiro, uma coisa assim. E ficou tomando medicamento para dor, tomando muito líquido em casa, fez 3 ou 4 vezes a medição das plaquetas, mas depois ficou cheio de lesões de pele, de manchas, de erupções que coçavam. Isso é mais típico de quê? Do dengue, da chikungunya, de quê? Da zika? Dengue dá isso, zika dá isso, chikungunya dá isso. Então hoje a tendência é a gente não tentar dar nome. Não tem como, né? Porque tanto pode ser um quanto pode ser outro. A gente tenta botar um pouco de ordem. Na dengue, essa erupção dá mais no final, no momento que a febre desaparece, na zika talvez no segundo para o terceiro dia, mas a gente não tem exame laboratório. Quando a gente tem, a gente vê que a gente está chamando A de B e B de A. Então é confuso mesmo. Quer dizer, quando você tem os testes, aquele indivíduo que foi dito, tudo indica que você esteja com zika. Faz o teste, não, é o chikungunya. É outro. E ainda tem uma coisa, por exemplo, que é para confundir um pouco mais. O exame de sangue, que a gente chama de sorologia, que vai dizer se você teve, eles se cruzam. Você tem reação cruzada. Então, você tem um falso positivo dizendo que você tem dengue, na verdade, você tem zika. É muito difícil isso, né? Precisa de testes mais sofisticados. É como muitos diagnósticos em neurologia, em que as doenças são tão imbricantes, tão fronteiriças, que fica uma coisa genérica. O senhor tem Alzheimer, ou o senhor não tem Alzheimer, o senhor tem um Parkinson avançado. São coisas difíceis, né? Quer dizer, existe esse problema, até isso, de cruzamento. A sorologia tem reação cruzada. Reação cruzada, que coisa. Porque são flavivírus, são da mesma família, então tem reação cruzada. Quer dizer, mais tempo vai se levar para você ter um teste específico. Seria esse teste do PCR no sangue, no começo da doença, principalmente os 3 primeiros dias. E depois a gente está conseguindo detectar na urina até 15 dias o vírus. Ainda tem o vírus. Depois disso, ele geralmente desaparece. Em geral, está durando 15 dias, um outro caso dura um pouco mais. Para tudo isso, só tem uma coisa que é a vacina, né? A vacina. Agora, e a prevenção da picada. Quantas vacinas é preciso trabalhar? Porque é impressionante. Então, você vai ter uma vacina polivalente, pode até ocorrer isso, né? É possível se fazer uma vacina para os 3 tipos? Não sei responder. É difícil, né? Muito difícil. Agora, vamos falar um pouquinho, que a gente tem aí um restinho de tempo nesse último bloco, sobre essa gripe H1N1, que já está causando, assim, óbitos, o dobro do que se causou numa outra vez. Por quê? Porque o vírus está mais agressivo, mais violento? Olha, o que acontece, H1N1 também é outra coisa que veio pegar a gente meio que de calça curta, como a gente falava antigamente, né? Porque ela veio antes da hora. Muito Essa antes, não né? é a hora. Era para vir quando? Para vir no final inverno. de maio, junho, talvez? É para vir no inverno. Tanto que a vacinação, começa no fim de abril. Final de abril, porque você começa em todo mundo. Você vacina em outono, são 15 dias em média para você fazer anticorpos, para você chegar no auge do inverno, que é onde tem a maior aglomeração, onde a temperatura favorece o vírus, e está todo mundo imunizado. Ninguém esperava ter casos de H1N1 com esse calor
antes da época. Isso já calor, foi, né? Calor isso já mesmo. foi uma rasteira. Ninguém esperava por isso. Começou em São Paulo, né? Sim. No oeste de São Paulo. Está no Rio, já está em todos os lugares. E uma virulência espantosa, né? O que acontece, assim, está mais do que o ano passado, sem dúvida. Sem dúvida que está mais do que o ano passado. Sem dúvida que está assustando. Tanto que fez em alguns lugares eles anteciparem a vacinação, Paulo, né? Que foi em São Paulo. Mas não tem nada a ver com a epidemia de 2009. Em 2009 a gente teve uma grande pandemia, não sei se você lembra, foi mundial. Foi mundial. Né? Foi, a OMS teve que se pronunciar, foi uma pandemia, aquilo sim foi uma coisa extraordinária. O que nós temos agora não tem nada a ver com a pandemia de 2009, mas que com certeza o número de casos aumentou muito em relação ao ano passado, isso é real, é fato. Casos que você diz de óbitos. Não, casos de pessoas doentes. E de óbito... Parece que dobrou. Dessas populações mais expostas, né? Mais frágeis também, né? Os idosos, as criancinhas. Idosos, crianças. Essa H1N1, ela é um pouquinho diferente, porque você tem algumas formas de apresentação de surto de gripe. Normalmente, a gente fala que é em U. A apresentação é em U. Então, você pega as idades mais menores, são as criancinhas, e os idosos. Mas essa apresentação que a gente está vendo da H1N1, ela é em W, porque ela pega o adulto jovem. Isso também foi uma rasteira. Tem pessoas de 40 a 60 anos, pega o adulto jovem. Ano passado teve casos de óbito em pessoas de 20 anos. Deixa eu ver que coisa então, impressionante. É o pequenininho, o adulto jovem e o idoso. Então, eu chamo em W. A saída é a vacinação, como sempre foi. Aí é a vacina. Meus amigos, infelizmente, nós estamos aí com 1 minuto para terminar o nosso programa. Foi muito bom receber a doutora Adélia, a gente já tinha saudades dela há muito tempo, mas por compromisso ela não podia vir aí quando a gente também chamava. Mas foi muito bom a doutora Adélia vir aqui, nos ensinar essas coisas todas, tirar muitas dúvidas. Eu espero que vocês tenham aprendido e se cuidem, né? Délia, eu agradeço muito a sua vinda, né? Um dia de semana, um dia todo trabalhado. E numa outra ocasião a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas. Tá bom. Eu queria que você então se despedisse das pessoas para a gente terminar aí o programa. É um prazer estar aqui de novo, Norberto. Acho que isso que você falou, né? Quanto mais informação melhor a gente tem condição de dar e a população conhecer, melhor para se proteger dessa calamidade de doença infecciosa que é. Eu acho que esse programa que a gente já faz há 15 anos é o mesmo tempo de vida dessa empresa, dessa emissora. Ele ajuda muito. A gente está ajudando pessoas que a gente talvez nunca venha conhecer, né? Assisti a doutora Adélia, ela falou isso. Eu entendi, me preocupei e corri atrás. Como já vieram colegas falar de tudo aqui, né? De doenças da depressão, de problemas odontológicos, cardíacos, tudo que a gente possa imaginar. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês aproveitem. Esse programa com a doutora Adélia vai ao ar terça-feira, nessa terça-feira que nós estamos vivendo hoje, e vai passar durante vários horários durante a semana. Então, quem souber que está com algum problema ligado a essas doenças, assista para poder informar seus familiares. Uma boa noite, um abraço e até semana que vem. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos.